Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre as grandezas físicas. As grandezas físicas têm uma importância indispensável para a produção das teorias da física. As grandezas físicas são, na verdade, empregadas para que a gente determine o que pode ser medido ou mensurado, e a partir daí você precisa de um sistema de unidades para dar identidade para essas grandezas físicas. Ao longo dessa videoaula, essas colocações vão ficar um pouco mais claras. Se nós considerarmos a física, no que consiste o conhecimento da física? A física vai lidar com determinados fenômenos que podem ser fenômenos terrestres ou mesmo fenômenos no universo. Mas existe um aspecto muito importante da produção do conhecimento da física que consiste na observação. É preciso haver observações experimentais para que as elaborações teóricas possam ser confrontadas com essas medidas que os experimentos podem fazer. Então veja, na física é importante que haja uma elaboração teórica e que haja a confirmação dessas teorias a partir de experimentos. Então é preciso que se façam medidas. E o que se vai medir? As teorias determinam o que vai ser medido e os experimentos então podem fazer essas medidas para que haja a confrontação entre o que a teoria está prevendo e o que está ocorrendo na realidade do fenômeno. Essa combinação de observações experimentais com uma construção teórica dá o que nós chamamos de conhecimento físico. Então veja, conhecimento físico é uma invenção que deve ter alguma relação com a realidade, e daí a importância das observações experimentais. Vamos restringir as nossas discussões dentro de uma experimentação e uma teorização que diz respeito à física. Existem outras áreas de conhecimento cuja experimentação e teorização se dão de uma forma um pouco diferente da física, embora elas respeitem os critérios gerais que valem para qualquer ramo científico. Então, as grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser quantificado, tudo aquilo que eu posso atribuir um valor numérico e medir, evidentemente, então aí nós temos uma possibilidade de uma grandeza física. Vou dar um exemplo de algo que não pode ser medido dentro do ponto de vista físico. Por exemplo, quando dizemos que estamos com fome, quanto de fome nós temos? Muito pouco, mais ou menos, mas não existe nenhum instrumento que meça a fome de uma pessoa e atribua a essa fome algum valor numérico. Então, a fome não é algo que tem a ver com alguma grandeza física. Bom, quais são os tipos de grandezas físicas? Nós temos basicamente dois tipos, as grandezas que são chamadas fundamentais e as grandezas derivadas. Os nomes são bastante sugestivos. As grandezas fundamentais são aquelas que vão servir de base para a construção das grandezas derivadas. Por que essas grandezas ou determinadas grandezas são fundamentais? Porque elas podem ser medidas diretamente. Eu vou deixar mais claro em breve o que significa dizer que uma medida pode ser feita diretamente. As grandezas derivadas, então, são obtidas a partir de construções das grandezas fundamentais, combinações. Outro aspecto importante é que nós estamos restringindo a nossa discussão à mecânica newtoniana. Bom, não é a única mecânica que existe. Existe a mecânica quântica, existe a mecânica relativística e temos a mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana, como o nome sugere, foi criada por Newton e aprimorada por outros cientistas, e ela tem um limite de aplicabilidade. Ela serve muito bem para a descrição de corpos macroscópicos que estejam se movendo a velocidades baixas. Então, o que seria uma velocidade baixa? Para nós termos uma ideia, o objeto mais veloz que o homem já construiu são os foguetes e satélites, e esses objetos podem ser descritos pela mecânica newtoniana. A luz, por exemplo, tem uma velocidade muito alta, é a maior velocidade possível no universo que a gente conhece. E aí a mecânica newtoniana não serve para descrever fenômenos relacionados com aspectos que se movam, objetos que se movam tão rapidamente. E aí tem-se uma outra mecânica, que é a mecânica relativística criada pelo Einstein. Objetos microscópicos, como moléculas e átomos, também não podem ser descritos pela mecânica newtoniana. Por que não podem? Porque a mecânica newtoniana não é capaz de, a partir da sua teoria, produzir resultados experimentais. Os resultados experimentais coletados nos aparelhos
não tem nenhuma relação, não são próximos dos resultados que a teoria prevê. Então aí tem-se uma outra mecânica mais apropriada, que é a mecânica quântica. Bom, dentro da mecânica, então estamos particularizando a discussão para a mecânica newtoniana, nós temos três grandezas fundamentais: comprimento, massa e tempo. E as grandezas derivadas são aquelas que a gente já conhece: velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento, e ainda surgirão outras. Para se ter uma ideia do que é uma grandeza fundamental e do que é uma grandeza derivada, estou colocando aqui um exemplo de um veículo que está se movimentando com alguma velocidade. Para determinar a velocidade desse veículo, nós dividimos a distância percorrida por ele e o tempo gasto pelo percurso. Para essas grandezas, distância e tempo, nós temos instrumentos de medida. Para medir o espaço percorrido, usamos a fita métrica, e para medir o tempo que o veículo necessitou para percorrer aquela distância, nós usamos o cronômetro. Então veja, a distância e o tempo são grandezas fundamentais porque nós estamos fazendo medidas diretas dessas grandezas, e a combinação delas vai nos levar ao conceito de velocidade. Então derivamos de uma combinação de distância e tempo a ideia de velocidade. Então é por isso que nós dizemos que a velocidade é uma grandeza derivada, porque ela é obtida a partir de uma combinação de grandezas fundamentais. Bom, as grandezas fundamentais, elas então são obtidas pelo emprego de instrumentos e têm uma aferição direta. Você pega um instrumento de medida e faz a medida direta daquela grandeza. Por exemplo, os comprimentos com a fita métrica, a massa com a balança e o tempo com um cronômetro. As grandezas derivadas são obtidas a partir das grandezas fundamentais e elas têm uma aferição indireta. Por exemplo, a velocidade, utilizamos uma equação que vai combinar distância e tempo. A aceleração, a força e a quantidade de movimento também são grandezas que são derivadas. Bom, o que é medir? Medir é fazer uma comparação. Toda grandeza a ser medida deve ser comparada com algum padrão. Então é necessário que se estabeleçam padrões de medidas. Um conjunto de padrões vai determinar aquilo que a gente chama de sistema de medida, e esse sistema de medida tem um sistema de unidades. Então aqui temos as três grandezas fundamentais: comprimento, massa e tempo. Aqui as unidades que são utilizadas: metro, quilograma, segundo, e aqui os símbolos M, kg e S. Isso aqui define um sistema que é conhecido como sistema MKS, que são as iniciais das unidades aqui, metro, quilograma e segundo. Só faz sentido definir as unidades fundamentais como padrão de medida porque todas as outras são combinações dessas aqui. Então não precisamos estabelecer padrões para velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento. Estabelecemos o padrão para as grandezas fundamentais porque as outras grandezas são derivadas desse padrão aqui. Então, é importante destacar o sistema MKS, que é o sistema oficialmente adotado na física. Não quer dizer que tudo na física vai ser feito no sistema MKS. Quer dizer que há uma preferência por esse sistema. Bom, as grandezas fundamentais, então, dentro da mecânica são comprimento, massa e tempo. Os seus símbolos são M para o comprimento, que é dado em metro, né? kg para a massa, que é o quilograma, e S para o tempo, que é o segundo. Grandezas derivadas, adotando estes padrões para as grandezas fundamentais, para a velocidade vai ser metro por segundo, para a aceleração metro por segundo ao quadrado, para a força é Newton, mas nós vimos, né, que o Newton, na verdade, é uma combinação de quilograma com metro por segundo ao quadrado, e é só uma questão de conforto, né, representar tudo isso pela letra N e chamar de Newton, e a quantidade de movimento é quilograma metro por segundo. Perceba que em todas as grandezas derivadas nós vamos encontrar alguma combinação de metro ou quilograma ou segundo. Então aqui temos as três, aqui também, aqui temos duas, aqui está ao quadrado, aqui está ao quadrado. Então em toda a grandeza física da mecânica nós vamos encontrar na sua essência uma combinação dessas três grandezas fundamentais. Aqui estão as equações que definem essas grandezas. A velocidade é a distância por tempo, a aceleração é a variação de velocidade por tempo, a força é a massa vezes a aceleração,
e a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Todas essas grandezas aqui são uma combinação de comprimento, massa e tempo em algum nível, no seu nível mais fundamental, para ser mais preciso. E não existem apenas as unidades do sistema considerado como o sistema padrão para medir essas grandezas. Por exemplo, o comprimento, o sistema oficial para a física é o metro. A grandeza oficial é o metro, mas você pode medir em quilômetros, centímetro e outras unidades. Para a massa é a mesma coisa, usamos o quilograma oficialmente. Faz parte do sistema a massa em quilograma, mas nós podemos ter grama, tonelada e outras unidades de massa. Para o tempo, segundo, que é a oficial, hora, minuto, dia, ano, semana, etc. Para a velocidade, se adotarmos o conjunto de grandezas ou unidades oficiais, a velocidade é metro por segundo, a aceleração metro por segundo ao quadrado e assim por diante, como já vimos. Mas a velocidade, por exemplo, a velocidade nós podemos ter em km por hora, metros por minuto ou qualquer combinação de distância por tempo. Bom, vamos a alguns exemplos, né? Como nós temos um sistema oficialmente aceito e que vai ser utilizado na maioria dos casos, que é o sistema MKS, metro, quilograma e segundo, é muito importante que a gente saiba converter algumas medidas quando for preciso. Por exemplo, às vezes nós temos comprimentos ou distâncias dadas em quilômetros e nós precisamos delas em metro, que é a unidade oficial. Então, nós vamos partir da relação de que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, sempre que eu tiver medidas em quilômetros e multiplicar por 1000, eu faço a conversão para essa medida em metros. Por exemplo, 2,3 quilômetros vezes 1000, 2.300 metros. Pode ocorrer de nós necessitarmos fazer a operação inversa, converter de metro para quilômetro. Então, a gente, ao invés de multiplicar, fazemos a divisão. Uma medida em metro dividida pelo fator 1000 nos leva para essa medida agora expressa em quilômetros. Por exemplo, 800 metros dividido por 1000 equivale a 0,8 quilômetro. Outra conversão importante é entre metro e centímetro. Uma medida em metro vezes 100 nos leva para essa medida dada em centímetros. Por exemplo, 1,3 metro vezes 100 dá 130 centímetros. A operação inversa, se tivermos uma medida em centímetros e dividirmos por 100, vamos obtê-la em metro. Aí, 40 centímetros dividido por 100, teríamos então 0,4 metros como um exemplo dessa conversão. Tonelada e quilograma também é uma conversão relativamente importante. Aparece em muitas situações de estudo a unidade tonelada para expressar massa de veículos, caminhões, por exemplo. Então, tonelada vezes 1000 converte para quilograma. 0,8 tonelada vezes 1000, 800 quilogramas. Se nós tivermos quilograma e dividirmos por 1000, aí fazemos a conversão de quilograma para tonelada. Ou seja, 2.000 quilogramas dividido por 1000, temos então 2 toneladas como um exemplo dessa conversão. Também é muito comum ter massas em gramas para objetos menores. Se quisermos tratar uma bola de futebol, por exemplo, a massa dela é menos de 1 quilograma. Então é possível que essa massa venha expressa em gramas. Para fazer a conversão, temos o uso da ideia ou da relação de que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, todo quilograma, massa em quilograma, que é multiplicada por 1000, vira, ou é então expressa em gramas. 3 kg vezes 1000, 3.000 gramas. Se nós tivermos a massa em gramas e dividirmos por 1000, fazemos então a operação inversa que leva para a unidade de quilograma. Exemplo, se tivermos 1.400 gramas dividido por 1000, teremos então aí o resultado 1,4 kg. E uma última conversão que também é muito importante para o estudo da mecânica é a relação entre tempos aqui, né? Por exemplo, 1 hora e 60 minutos. Essa é uma relação conhecida, então nós podemos tirar daí uma regra. Cada hora vezes 60 tem aí uma relação em minutos. Multiplicando então hora por 60, obtemos aquele tempo em minutos. Por exemplo, 1,5 hora vezes 60 dá 90 minutos. E a operação inversa, se tivermos alguma quantidade de tempo expressa em minutos e dividirmos por 60, vamos obter então esse tempo em horas. Exemplo, 120 minutos dividido por 60 dá 2 horas. Também é importante a relação minuto-segundo. 1 minuto corresponde a 60 segundos, então toda vez que eu tiver medidas em minutos e multiplicar por 60, eu estou fazendo a conversão dessa medida para segundo. Exemplo, 3 minutos vezes 60
equivale a 180 segundos. E a operação inversa, qualquer medida em segundos dividido por 60 me leva para essa medida em minutos. Por exemplo, 30 segundos dividido por 60, temos então meio minuto ou 0,5 minuto. E por fim, conversão de velocidade. É importantíssima essa relação aqui para o estudo dos movimentos. 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Tem uma razão para haver essa relação de 1 para 3,6, eu não vou mostrar aqui, mas é basicamente transformar quilômetro em metro e hora em segundos e você chega nessa relação aqui de que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Essa relação é muito importante, então ela merece um destaque em relação às outras, né, porque você está trabalhando já com uma grandeza derivada. As outras são as conversões de grandezas fundamentais. Então, toda medida de velocidade que está em metro por segundo e eu multiplico por 3,6 me dá essa velocidade convertida para quilômetro por hora. E é essa aqui que nós vamos aplicar muito. Os veículos, né, ou objetos que se movam em quilômetro por hora, ou melhor, cuja velocidade esteja em quilômetro por hora, se nós dividirmos por 3,6, nós obtemos então essa grandeza convertida para metro por segundo. Aqui tem dois exemplos, né? É o caso aqui de 10 metros por segundo vezes 3,6, que dá 36 km por hora, ou 72 km por hora dividido por 3,6, que dá 20 metros por segundo. Então perceba, medida em metro por segundo, quando multiplicada por 3,6, converte para quilômetro por hora. Medida de velocidade em quilômetro por hora, quando dividido por 3,6, fica convertida para metro por segundo. Bom, agora é necessário que a gente faça alguns exercícios a respeito dessas conversões de unidades. Então, eu vou disponibilizar uma lista de problemas, na verdade são exercícios bem simples e diretos, são bastante, bem numerosos, mas são rápidos, e aqui está disponibilizado o gabarito, que é necessário então, né, virar a tela ao contrário para poder ver as respostas. Então, essa atividade está relacionada a essa videoaula. Vou disponibilizar também um conjunto aqui de conversões apresentadas no modo textual. Tudo aquilo que foi colocado aqui nas últimas transparências da videoaula, nós teremos aqui por extenso ou escrito com algumas observações a mais, inclusive, para que se possa ter aí como exemplos, né, impressos em formato PDF. Isso vai ajudar bastante na resolução das atividades.